família vascaína, Eduardo Maiolo aqui, trazendo mais um vídeo para o canal nessa madrugada de segunda para terça-feira. É o plantão da madrugada aqui do Vascaíno Norte-Sul, canal Vascaíno Norte-Sul, falando aqui direto da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo aqui para vocês com algumas notícias relevantes, algumas notícias importantes que eu ia deixar para fazer durante a manhã dessa terça-feira, para a gente poder falar do jogo, que já é hoje, no caso, que vai ser às 19 horas, né? Lá em Medellín. Mas não, gente, eu resolvi fazer esse vídeo agora, já de madrugada. Vai subir daqui a pouquinho, já são 00:30 já, se eu não me engano, tá? Vai subir aí lá para 1, 2 horas da manhã. Quem tiver acordado assiste, quem não tiver assiste de manhã, assiste quando acordar, assiste mais tarde, que eu vou fazer um outro vídeo depois, né, no decorrer do dia aí, para soltar mais para de tarde desta terça-feira, para a gente falar mais precisamente da partida do Vasco contra o Independente Medellín da Colômbia. Mas antes de mais nada, peço o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pessoal. Vamos falar de Vasco, vamos falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. Antes de mais nada, lembrando que hoje tivemos aí jogo já hoje não, né? Ontem tivemos jogos aí válidos pelos playoffs da Sul-Americana. O Santos, né? Venceu a sua partida fora de casa. Deixa eu até ver aqui, cara. Agora é assim, é nesse tipo aqui, tá? Celularzinho na mão para ter a minha colinha aqui, tá? O Santos venceu o Universidade Central da Venezuela, lá na Venezuela, por 4-1, cara. Eu não sei se o Neymar fez gol, se o menino Ney não fez, se ele jogou. Eu não sei se ele jogou, se ele não jogou. Eu não vi o jogo, né? Eu só tô sabendo aqui do resultado. Os gols foram do Gabriel Moraes Silva, bom tempo. Gabriel Menino. Peraí. Gabriel Moraes, bom tempo. Gabriel Menino, Tassiano e Rony. Peraí. 1, 2, 3, 4. Aí já estão 5 já, né? É o Gabriel Bom Tempo, na verdade, né? Que botaram o nome dele todo aqui. É o tal do Gabriel Bom Tempo, do Gabriel Menino, Tassiano e do Rony, enquanto lá para a Universidade Central foi acho que é Martim Ruiz, né? Descontando para a Universidade Central. Eu acho que o Santos já liquidou, cara. O Santos já liquidou a fatura praticamente, venceu na casa do adversário de 4-1. E pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro empatou com o Bahia lá na Arena do Galo, lá em Belo Horizonte, né? Válido aí, se eu não me engano, pela 20ª rodada. Eu acho que é pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, tá? Eu não apurei aqui, mas eu acho que é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou se não, deve ser alguma partida atrasada, tá? Do Atlético Mineiro com o Bahia, tá? Mas, cara, o Santos vencendo hoje, né? Fora de casa, a Sul-Americana pelos playoffs, já praticamente sacramentando a tua passagem para as oitavas de final. E o Vasco que vai jogar hoje, às 19 horas. E eu quero ver como é que vai ser o Vasco da Gama. Porque, cara, não dá para entender como é que pode o Santos todo ferrado, o Santos todo lascado, tá? O Santos aí tá com jogadores que podem rescindir o seu contrato via justiça, caso aí do Zé Rafael, que o Vasco já teve interesse já nesse jogador na época que ele era do Palmeiras. Parece que o Zé Rafael aí já está com 3 meses de salário atrasado, direito de imagem. Tem um outro jogador também do Santos, que agora não vou recordar o nome, e eles podem ir à justiça para rescindir o contrato e sair sem rescisão, sem multa, sem nada, e ficar liberado para outro time. E o Santos, com todos esses problemas, com todas essas mazelas aí, o Santos consegue ganhar na Sul-Americana, nos playoffs. Pô, será que o Vasco, cara, com o salário em dia, o Vasco com o salário todo ali bonitinho, tudo certinho, os caras recebendo em dia,
não tem atraso de salário, não tem nada. Será que o Vasco não consegue fazer um jogo, pelo menos decente, cara, contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia, lá em Medellín, para poder trazer uma vantagem boa para cá, pelo menos, para continuar na Sul-Americana? O Vasco vai com força total, tá? O Vasco vai com força total. Falaram que ia com time mesclado, com time misto. Inclusive o Edmundo veio aí no canal dele falar um monte de abobrinha. Edmundo que, porra, que fora do campo é uma negação, só fala merda, na minha opinião, tá? Não fez nada pelo Vasco fora de campo, como jogador ele foi excelente. Agora fora de campo ele não fez nada, ele só atrapalhou o clube, tá? Tá preocupado aí com a porra do poder do clube, que o Vasco uma vez vendido, o grupo dele, a galerinha dele vai perder a regalia, você entendeu? Então, cara, e veio falar um monte de abobrinha dizendo que o Vasco tinha que poupar o time para a Sul-Americana, que tem que focar só no brasileiro. Tem que poupar time porra nenhuma não, cara. O Renato fez isso, porra, e a gente viu que não deu certo, cara. E para vocês verem a situação do Santos, cara, que o Vasco tá indo na CNRD, tá acionando o Santos na CNRD da CBF, cobrando aí uma dívida de 7 milhões, cara. O Vasco está cobrando uma dívida de 7 milhões do Santos pelo Natan. Vocês lembram do Natan? Acho que ele era lateral, se eu não me engano, né? Que era da base do Vasco e tal. O caso foi o seguinte: o Vasco vendeu o Natan para o Boa Vista de Portugal. O Boa Vista não quitou integralmente aí a transferência e o Vasco acionou a FIFA para cobrar a dívida aí do Boa Vista de Portugal. Tá? Aí em 2022 o Santos comprou o Natan do Boa Vista. Tá? E como parte da negociação assumiu a dívida que o clube português tinha com o Vasco. Ou seja, aquilo que o clube português devia para o Vasco, o Santos pegou, não, deixa comigo que a gente paga. A gente assume. Beleza, tá? Se comprometeu aí a pagar o valor diretamente para o Vasco. Só que depois disso, o Santos também atrasou esses pagamentos e o Vasco agora está acionando o Santos na CNRD aí da CBF para cobrar aí essa dívida de 7 milhões referente à dívida assumida aí pelo clube paulista aqui, né, o Matheus Nascimento, trazendo, que é o nosso Vasco, né, o canal Nosso Vasco, trazendo essa informação. Então, cara, o Santos está numa merda que faz gosto, cara. O Vasco está acionando o Santos na CNRD da CBF pelo Natan, para você ver a situação que eles estão. E, cara, não é possível, cara, que o Vasco, porra, tem o Corinthians com um monte de dívida por aí, consegue, porra, conquistar título, conquistou a Copa do Brasil ano passado, tá devendo rios de dinheiro pro Depay, conseguiu conquistar a Supercopa do Brasil esse ano. Pô, não é possível, cara, que o Vasco... Tudo bem, o time é uma merda, o time, cara, é ineficiente, tem jogadores ali que não era nem para vestir a camisa do Vasco, mas enfim, será que os caras não conseguem jogar, não se doar um pouquinho, cara, dentro de campo? Eu acho que falta muito compromisso também, sabe? Falta muito empenho, vontade, falta raça nesse time, falta brio e comprometimento com a torcida e com a instituição, tá? Por mais que os caras sejam limitados, mas, porra, falta um pouco de vontade também desses jogadores, desse grupo, né? Enfim, continuando aqui no âmbito da justiça, né, cara? Olha só, a Campos Melo, que é o escritório aí de advocacia, pede o bloqueio das ações da 777 na SAF do Vasco da Gama. Mais um imbróglio judicial envolvendo aí a SAF do Vasco da Gama. A situação é a seguinte, tá? Apuração aqui do tal do Gustavo Tutinha, a Campos Melo e a Campos Melo Sociedade de Advogados protocolou uma petição requerendo a concessão da tutela cautelar para indisponibilizar as ações da 777 da Vasco SAF. O escritório cobra R$ 740.350,13 em honorários advocatícios, tá, gente? Referente principalmente aos serviços prestados durante a aquisição da SAF do Vasco da Gama. Ou seja, esse escritório prestou serviços quando a SAF do Vasco foi vendida para a 777 e a 777 está devendo grana para esse escritório e eles querem bloquear essas ações que pertencem à 777, né,
de uma forma aí que eles estão vendo aí a possível venda do Vasco para o Marcos Lamáquia, e eles estão com medo do Vasco ser vendido e eles ficarem aí de mão abanando depois, né? Por quê? Porque, segundo a petição, as ações da Vasco SAF representam o único ativo da 777 no Brasil. A única coisa que a 777 possui de bem penhorável são essas ações que ela obteve aí da SAF do Vasco. Tá? E diante da iminente venda do grupo liderado por Marcos Lamarca, existe o risco do crédito não ser satisfeito. Por isso, o pedido principal é o bloqueio das ações. Tá? A matéria continua dizendo que subsidiariamente, caso a justiça entenda que o bloqueio não é cabível, eles vão tentar o bloqueio das ações, mas caso a justiça entenda que não é cabível, que não cabe bloquear essas ações por causa disso, o escritório pede que seja averbado na Juscerja um protesto contra a alienação de bens, tá? Medida que não impede a venda, mas dá publicidade à existência da disputa judicial e pode resguardar eventual reconhecimento de fraude à execução no futuro. Quer dizer, eles entrando aí com uma publicidade, pede seja verbado que eles entrando aí com essa verbação na Juscerja, né, que é o órgão que cuida ali das empresas, CNPJ e coisa e tal, eles não impedem a venda, tá? Mas aí, lá na frente, tá? Ele pode resguardar, assim, um eventual reconhecimento de fraude. Pode dizer que a venda do Vasco para o Lamáquia foi fraudulenta, uma vez que existem essas ações que cabem, que pertencem ao 777, que teriam que ser bloqueadas, teriam que ser penhoradas devido à dívida, né, que a 777 tem com esse escritório aqui, a tal da Campos Melo, né? Então, cara, aí é o seguinte, cara, acho que seria muito fácil de resolver isso. Muito fácil. Basta a justiça não precisa bloquear ação nenhuma. A justiça pode simplesmente, o Vasco foi vendido. As ações que correspondem a 777 que o Marcos Lamáquia comprar, eles já alienam essa grana, eles já alienam aí, já bloqueiam esse valor que entrar para a conta da 777 para ir para esse escritório de advocacia. É fácil resolver isso, cara. É fácil resolver isso. É só a justiça alienar a grana da venda aí da SAF do Vasco, tá? O que cabe a 777, as ações que ela tem, né? Eles pegam, eles já seguram essa grana que a 777 vai ganhar devido às ações aí que ela tem direito aí da SAF do Vasco, que serão vendidas por Lamáquia, a parte dela. Eles pegam essa grana aí e já bloqueia já por esse escritório de advocacia que está entrando aí na justiça, cara. É simples, não precisa bloquear a venda, não precisa travar a venda, não precisa fazer nada, cara. A justiça não precisa fazer isso. Enfim, eu acho que eles entrando com essa verbação da Juscerja, eu acho que seria isso que iria acontecer. Entrou a grana, né, referente à venda das ações da 777 aí para o Marco Lamáquia, eles vão pegar esse valor do débito aí que eles devem aí ao escritório de advocacia, né, e vão prender ali, vão travar, vão alienar para poder pagar a dívida que eles devem aí para esse escritório. Simples, cara, é simples e fácil de resolver. Vamos falar sobre o jogo, né, cara, amanhã. Uma informação rápida: o técnico Pedro Emanuel realizou aí as primeiras mudanças aí no time do Vasco, né? E ele treinou ontem no 4-3-3, né, cara? E a possível escalação, a provável escalação, né? Pelo que viram lá, é com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, né? O PH fica no banco, Carlos Cuesta, Robert Renan faz a zaga, e na lateral esquerda o Cuiabano. O meio-campo com Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira. Quer dizer, ele tira o Johan Rojas, ele tira um jogador mais de, como é que eu vou dizer, centralizado, mais de armação de jogadas, e coloca o Nuno Moreira como armador. Aí eu já não gostei, cara, que o Nuno Moreira ele não está rendendo nem na posição dele, do lado esquerdo, o que dirá como armador.
No ataque vai ser o Andrés Gomes, o Adson e o Brenner. Outra coisa que eu também não gostei, que apesar do Spinelli também não ser aquilo tudo, cara, a verdade é que o ataque do Vasco ele é inexistente, né? Jogadores, os atacantes do Vasco, somar os gols que eles têm em toda a temporada, em todas as competições que o Vasco está disputando, não dá a quantidade de gols ali do artilheiro do Vitória, por exemplo. Eu trouxe essa informação aqui. Se somar todos os atacantes do Vasco, a quantidade de gols que todos eles têm junto, não dá o que o artilheiro do Vitória tem de gols marcados no Campeonato Brasileiro. Chega a ser vergonhoso, cara. Chega a ser vergonhoso. Eles conseguem ganhar um pouco do Renato Kaiser, que foi nosso algoz aí mais uma vez, né? Parece que todo ataque do Vasco tem uns 2 ou 3 gols na frente do Renato Kaiser, que é reserva do Vitória. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, o Pedro Emanuel treinando no 4-3-3, a escalação é essa. Eu não entraria com o Nuno Moreira e eu não entraria com o Brenner, tá? Apesar que o Brenner é um jogador que fica mais na área, um atacante que fica mais dentro da área e tal, mais posicionado ali. E já o Spinelli ele já sai mais um pouco da área, então talvez ele queira um jogador de referência ali dentro da área ali. Só que, cara, o Brenner, Deus que me perdoe, ele perde muito gol, cara. Ele perde gol demais, ele perde gol por demais, cara. Quantidade de gol que ele já perdeu foi uma coisa fora do normal. Pessoal, olha só, caso de Ossa, né? Nelson de Ossa tá arrastando esta porra dessa novela, eu não aguento mais falar nisso. Na verdade, eu não quero, porra, eu nem queria mais falar sobre esse assunto, tá? Mas parece que agora o River Plate, o Panathinaikos e o tal do Hull City demonstraram interesse aí no jogador. Mas as conversas avançaram, diz que a conversa avançou apenas com o Vasco da Gama. Parece que tem aí o Panathinaikos está em cima, né? Agora está querendo atravessar o Vasco aí nessa negociação, tá? E o impasse está continuando aí, porque ainda não chegaram aí no acordo com o Real Betis. Segundo o Joel Silva, o jornalista Joel Silva, o valor do empréstimo que é o problema aí da parada, né? Parece que eles estão negociando aí um valor em torno de 500 mil a 1 milhão de euros para liberar aí o volante, né? E segundo o Joel Silva, parece que essa pendência pode ser resolvida ainda nessa semana. Vamos aguardar, porque, porra, ninguém aguenta mais, cara. Olha, eu vou te contar, cara. É um jogador que tem que vir para jogar pra caralho, porque o trabalho que tá dando, porra, já tem mais de um mês essa celeuma, já tem mais de um mês essa porra dessa novela se arrastando, ninguém aguenta mais, e não é possível, cara. Ele tem que jogar muito, cara. Ele tem que jogar muito, porque, porra, caraca, tá arrastado o negócio, cara. E tem algumas especulações aqui que eu não queria nem trazer. Eu não vou colocar isso na capa, vou trazer aí a nível de informação, tá? Parece que o Vasco tem conversas aí, segundo o Matheus Gilbert, né? Tem conversas aí com o tal do Ieboá, né? Que joga no Venezia, lá da Itália, é equatoriano, jogador que joga pelas pontas, pelo lado de campo, né? Parece que é um canhoto que joga pelo lado direito, parece que tem ali um aproveitamento muito bom em gols pela Série B italiana. Na seleção equatoriana também tem 26 anos, né? E tem um outro também aqui que também parece que surgiu agora no final da noite, mais uma especulação, que eu não gosto de falar dessas especulações, porque chega na hora não acontece nada, é o tal do Asprilla, tá, cara? É o outro colombiano, mais um colombiano, é o tal do Yasser Asprilla. Esse daí, ele joga no Girona da Itália e tem contrato até o dia 30/6/2030. Ah, cara, não vem, cara. Não vem. Não vem. Contrato até 2030. Eu não sei para que o pessoal especula esse tipo de coisa, esse tipo de informação, cara. Porque, sinceramente, tá? Só estou trazendo aqui a nível de informação mesmo. Agora foi escolhido aí os sopradores de apito para os jogos de ida e volta da Copa do Brasil contra o Flu C, né, cara? Olha só, vai botando a mão no coração e já começa a se preparar para ter raiva, tá? No jogo de ida será o Ramon Abate Abel e no jogo de volta é o senhor Wilton Pereira Sampaio de Goiânia, o cara de Marina Silva, né?
cara, que eu não sei o porquê. Esse árbitro está sempre apitando jogos decisivos do Vasco da Gama. Acho que existe alguma coisa dentro da CBF que acontece, que esse Wilton Pereira Sampaio, lembrando, dois árbitros FIFA, dois árbitros que estavam na Copa do Mundo agora, que acabou de acabar a Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, Canadá e México, tá? O Wilton Pereira apitou alguns jogos, o Ramon Abate Abel também, foram árbitros na Copa do Mundo, mas isso para mim não quer dizer porra nenhuma, porque para mim são árbitros aí calamitosos, tá? E, porra, cara, eu não sei porque que o Wilton Pereira Sampaio tá sempre apitando o jogo do Vasco decisivo. Apitou a semifinal contra o Fluminense na Copa do Brasil ano passado, apitou o segundo jogo da final contra o Corinthians também ano passado, tá? Agora vai apitar a partida de volta contra o Fluminense esse ano. Cara, toda hora esse cara cai na porra da escala para apitar jogo do Vasco, cara. Essa porra desse trava do caralho, que porra, que o jogo não anda com ele, cara, a partida não anda, a bola não rola com esse cara apitando, cara, jogos, cara. E, porra, se o Vasco estiver perdendo, então, aí fudeu, aí o adversário fura a bola, aí que não tem mais jogo mesmo. Entendeu? Eu não sei que cargas d'água esse cara tá sempre apitando jogos do Vasco e jogos decisivos. Porra, alguma coisa muito séria tem por trás disso, cara. Não é possível, cara. E para terminar aqui, ó, Cauã Barros, tá? Cauã Barros eu falei, trouxe mais cedo ontem, né? No caso, que ele tá despertando interesse de algum clube aí. Não foi divulgado o nome desse clube e agora saiu o nome desse clube. É o AEK da Grécia. Parece que fez uma proposta pelo Cauã Barros e o Vasco recusou. Desconsidera aí o volante, peça importante do elenco. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Dependendo da proposta, eu acho que podia vender, tá? Acho que o Cauã Barros acho que já deu ali no Vasco da Gama, teve ali seu momento bom, mas deu uma caída legal. Vende agora que está no momento bom para vender. O Jair está voltando, tá vindo esse Diosso aí, eu acho que vai vir, né? Esse Nelson Diosso aí. Então, cara, volante, meio campo é que não vai faltar no Vasco da Gama. Então, tem gente da base, tem o Ramon Rick. Eu acho que poderia ganhar um dinheiro aí com o Cauã Barros, não seria ruim não, tá? O que vocês acham? Coloca nos comentários aí. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada, início de terça-feira abençoado, um resto de semana também. Fiquem com Deus, saudações vascaínas e eu fui.